povo, tudo bem com vocês? Bom, estou mais uma vez aqui no Eu Vou Passar, o professor Paulo Henrique, PH. A gente veio aqui mais um videozinho para vocês. Queria, antes de tudo, desejar a todos um feliz ano novo. Espero que tenham tido um bom Natal e que agora, nesse ano que se aproxima aí de 2014, vocês realmente, primeiro, tenham muita saúde, né? Muita paz no coração, paz de espírito, enfim, paz de uma maneira geral, muita saúde para vocês, para sua família, e que realmente para os concurseiros de plantão, que vocês realmente alcancem os seus objetivos, né? Consigam alcançar as aprovações que tanto vocês estão buscando, né? Estudem bastante, também não vai cair do céu, tem que estudar bastante, tem que sentar duas bandas na cadeira e descer o sarrafo no livro, mas de qualquer maneira fica aqui o nosso pensamento da família, eu vou passar, do professor PH, né? Para que vocês consigam realmente lograr êxito, alcançar os objetivos de vocês nesse ano que está chegando. E vamos aproveitar agora, assim, nesse vídeo, para a gente comentar um pouquinho no edital que deve estar chamando bem mais atenção agora, nesse começo de ano, que é o edital do TRT de São Paulo, Fundação Carlos Chagas, FCC. Recebi vários e-mails pedindo comentário, né? Mapa da mina, enfim, como é que vai falar um pouco, o que é que vem por aí da parte da FCC, e esse vídeo de hoje é justamente para falar sobre isso. Tá? Vamos comentar um pouquinho, vamos olhar algumas questões, enfim, vamos dar uma geral nesse assunto para vocês, para que não fique nenhuma dúvida do que a FCC pode cobrar para vocês. Vamos lá, vamos começar. Do TRT da segunda região, agora para São Paulo, a nossa banca é a Fundação Carlos Chagas, a nossa FCC, certo? Vamos começar, vamos primeiro de tudo já dar uma olhada aqui no nosso conteúdo programático, né? Vamos dar uma olhada no conteúdo programático desse nosso concurso. Tá aí, é a grande pergunta que todos fazem pelos e-mails: professor, da onde é que vem isso aí? O que é que eu preciso estudar? Não está muito clara a definição do que é que está dizendo, ele não fala bem direitinho o assunto. Vamos dar uma lida, olha só. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas e estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. E para acabar, compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Sim, PH, eu já tinha lido 200 vezes o edital, já tinha visto isso aí, rodei já, fiz de tudo para entender esse conteúdo programático. Não diz muita coisa, diz e não diz, tá? A ideia que sempre passou pela cabeça da Fundação Carlos Chagas da FCC é o seguinte, principalmente para esse tipo de edital, esse tipo de conteúdo programático, certo? Eu estou falando um monte de coisa, mas não estou falando realmente o que é, tá? Então, 3 pontos principais a gente precisa focar quando a gente trabalha com esse tipo de conteúdo programático. Primeiro, e o principal de todos, trabalhar com questões lógicas. Vamos lá, associação lógica, questões com calendário, questões com figuras e tabelas, orientação espacial e temporal, eu falei, né, calendário, mas de outras situações, né, aquelas questõezinhas pokémons que eu gosto de falar, enfim, são questões que colocam o cucuruto para pensar. Essa é fundamental. E aí, qual é a dica que eu passo para vocês? Resolver questão. Aí não tem muito o que correr, resolver questões. Se você já tem uma certa preparação, vai em busca das questões da FCC. Se não, pega todo o bolo que aparecer, questão que você não vai precisar de análise combinatória, você não vai precisar de probabilidade, tá certo? Não vai precisar nada de matrizes determinantes, enfim. Você vai se concentrar naquelas questões que você precisa pensar. De qualquer maneira, do que vier, para você é interessante, de você estar pensando. Pronto, essa é fundamental. Aqui é ponto fechado. 2. Questões matemáticas podem aparecer.
Normalmente, quando ele cobra uma matemática mais pesada, regra de 3 simples, composta, grandezas proporcionais, equações, ele coloca no edital raciocínio lógico e matemática, tá? Porém, mesmo com só raciocínio lógico, pode aparecer a parte de matemática. Bem menos, tá? Bem menos. E 3, os conceitos iniciais de lógica. Aí pode ser, ele pode falar de proposição, ele pode falar de equivalências e negações de proposição, ele pode falar de estruturas lógicas, de lógica de argumentação, diagramas lógicos, tá? Isso tudo ele pode falar. É realmente um edital que ele não traduz direitinho isso, mas a gente, com uma certa experiência durante o tempo, a gente consegue ver isso, tá? Top, no topo de tudo, questões lógicas. E os outros 2 assuntos, matemática e a parte dos conceitos de lógica, bem menos, tá? Pode aparecer? Com toda certeza pode aparecer qualquer um desses assuntos. Eu arrisco bem mais na parte das questões lógicas, que ela sempre gosta de cobrar. Para isso, o que é que a gente vai fazer agora? Foi agora há pouco tempo, não sei se foi dezembro, foi novembro, ou foi começo de dezembro, foi final de novembro, a prova do TRT da Bahia, certo? Tiveram 2 provas de analista judiciário, uma prova de técnico. São 3 provas diferentes. As provas de analista com 3 questões, a prova de técnico com 5 questões, com o mesmo conteúdo programático que vocês acabaram de ver do TRT São Paulo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos comentar essas questões para vocês terem um pouco uma ideia do que é que pode aparecer nas suas provas e bater um pouquinho no que a gente falou até agora. Vamos lá? Vamos começar a resolução das questões agora. Para ser comentada, a prova de técnico judiciário é uma prova de nível médio. Essa prova apareceram, né, foram cobradas 5 questões de raciocínio lógico para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos começar? Então, olha só, já tem a questão número 21, que envolve essa parte de orientação espacial e temporal bem tranquila para a gente. Olha só, a Guerra dos 1000 Dias foi uma guerra civil que ocorreu na Colômbia, tendo começado no ano de 1899. Considerando que o conflito tenha durado exatamente 1000 dias, é possível concluir apenas com as informações fornecidas que seu término, pronto. Então é só isso que a gente precisa. Vamos comentar um pouquinho, então olha qual é a ideia que a gente precisa ter. Bom, quais são as informações que nós temos? Nós temos primeiro que ela terá 1000 dias, e que ela começou em 1899. Não sei quando, não sei se foi janeiro, ou qualquer outro ano depois, ou desculpem, qualquer outro mês, certo? Até chegar a dezembro, ninguém sabe. As únicas informações que ele nos disse é que teria 1000 dias e começaria em 1899. Bom, se a gente começar a brincar um pouquinho nesses 1000 dias, nós saberemos que isso aqui nada mais vai ser do que 365, mas até esqueceu o bissexto, tá? 365 mais 270 dias. Isso aqui vai dar os 1000 dias, tá certo? Então, eu teria 1 ano, 2 anos, mais um pedacinho de ano, certo? Mais um pedacinho, certo? Se a gente imaginar que essa guerra começou exatamente dia 1º de janeiro, nós teríamos 2 anos, o ano de 1899 todo. O segundo ano, o ano de 1900. E com esses 270, um pedaço do ano de 1901. Ou seja, imaginando que ele começou no topo, no mais distante possível, que é o quê? O dia 1º de janeiro de 1899, ele teria aí a guerra indo até 1901. Por outro lado, se a gente imaginar que essa guerra começou dia 31 de dezembro, nós teríamos o quê? Bom, 1900, o seu primeiro ano, 1901, o seu segundo ano, e com mais esses diazinhos quebrados, 1902.
Uma questão extremamente tranquila. Se a gente imaginar os dois polos, né, as duas distâncias maiores, que é o dia 1º de janeiro, o começo desse ano de 1899, e o último dia, que é o 31 de dezembro, eles não poderiam passar desses 2 anos. Ou terminou em 1901, ou terminou em 1902, e é a nossa resposta da nossa questão. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pode ter ocorrido em 1901 ou em 1902. Tranquilo, primeira questão bem tranquila para a gente. Analisando a tabela de classificação do campeonato de futebol amador do bairro antes da realização da última rodada, o técnico do União concluiu que caso seu time vencesse a última rodada ou o time do camisa não ganhasse seu último jogo, então, olha aqui, o União seria campeão. Você já tem que ficar alerta. Isso aqui é uma proposição, uma condicional. É uma condicional, já fica atento. Aí ele diz que, sabendo que o União não se sagrou campeão, o que é que a gente consegue concluir? Olha só, se a gente imaginar esta proposição aqui, eu teria um se então, não é isso? Se o União vencesse a sua última partida, ou o camisa não ganhasse o seu último jogo, então o União seria campeão. Ok? Se o União vencesse o seu jogo ou o camisa não ganhasse, o União seria campeão. Só que ele diz que o União não se sagrou campeão. Não se sagrou campeão. Ou seja, nós temos duas premissas, duas informações que a gente tem que considerar como verdadeiras. Aí a gente olha o seguinte, olha só. Se a negação de o C é verdadeiro, é porque o C é falso. Não é isso mesmo? Ou seja, o União se sagrou campeão é falso. Na hora que eu substituo aqui, eu penso no seguinte. Bom, eu quero descobrir a primeira parte da minha condicional, sabendo que a segunda parte é falsa e essa informação é verdadeira. O que é que precisa acontecer? Essa primeira parte tem que ser falsa. Isso tudo aqui tem que ser falso. E aí eu pergunto a vocês, meu povo, quando é que numa disjunção ela vai ser falsa? Ora, quando ambas forem falsas. Logo, o que é que precisa acontecer? Para o União não se sagrar campeão, o União não venceu, olha o falsozinho aqui, não venceu a sua partida e o camisa venceu o seu jogo. Acabou-se. Acabou a questão. Vamos aqui para cá. Pronto, deixa eu apagar. Então, como ele não ganhou, como o União não se sagrou campeão, duas coisas precisariam acontecer. E todas elas estão com I, ó, e bonitinho. É isso mesmo. O que foi que aconteceu com o camisa? O camisa venceu o seu jogo. O camisa venceu o seu jogo. E o União não venceu o seu. Ora, ou ele empatou, ou ele perdeu o seu jogo. Gabarito dessa questão, letra E, é uma questãozinha dos conceitos de lógica, né? A gente tanto poderia ter analisado na parte de estruturas lógicas, como também numa parte de equivalência de condicional. Se você fizer equivalência de condicional, você vai encontrar a mesma coisa nessa questão, ok? Alguns dos 25 quadradinhos do quadriculado 5x5 mostrado na figura seguinte. Tá aí a figura. O número máximo de quadradinhos que poderão ser pintados de modo que quaisquer dois quadradinhos pintados nunca possuam um lado em comum. Meu povo, questão típica. Típica deve ser uma questão lógica que a gente precisa parar para testar, para pensar e testar, meu povo.
Pronto, aqui não tem muita conversa, a gente tem que ver quais são as regras que ele dita na questão para a gente tentar elaborar. Bom, o que é que ele diz? Ele quer que eu pinte, ele quer que eu pinte alguns quadradinhos. Só que não pode acontecer o quê? Eles não podem possuir lados em comum, lados em comum. Então, se a gente imaginar o seguinte, ó, vamos começar a imaginar aqui, a pensar. Se eu começar pelas pontas, é muito mais fácil de eu trabalhar. Ó, eu vou começar por aqui, por exemplo. Ó, pronto, eu vou pintar esse aqui. Logo, esse daqui e esse daqui eu não poderei pintar. Por quê? Porque eu terei lados em comum. Só me sobrou quem? Esse aqui. Pronto, esse aqui eu posso pintar. Beleza. Ok? Pronto, só assim para pintar. Bom, já não posso pintar esse. Posso até pintar esse, mas não vamos ainda não. Não posso pintar esse nem esse. Posso esse aqui, meu povo? Posso, ó. Posso tanto esse, quanto esse, quanto esse. Pronto, não tenho. Note que é só um ponto aqui. Aqui, em cada um deles, é só um ponto que eu tenho. Eu não tenho um lado, tá certo? Se a gente mantiver essa mesma regra que a gente está seguindo, meio que uma diagonal, olha o que é que eu posso pintar aqui, e posso pintar aqui. Pronto. Seguindo, aqui e aqui, aqui e aqui, e finalizando desse ladinho. Ou seja, partimos de uma ideia que nós começamos por aqui e começamos a analisar, a raciocinar logicamente para ver a possibilidade. Bom, já que eu posso pintar esse daqui, beleza, eu já pintei. Não posso vir para cá, não posso vir para cá, só posso vir para frente. Beleza, olhando dessa pintura para cá, bom, eu posso pintar aqui, como posso pintar aqui, e aí a gente começa a analisar logicamente a nossa figura. Pronto, montando essas diagonais, nós temos 3, com 2, 5, com mais 3, 8, com mais 2, 10 e com mais 3, 13. Eu tenho um máximo de 13 figuras pintadas, obedecendo a regra que ele me pediu. A diretoria de uma empresa decidiu realizar um torneio de futebol anual com a participação de seus 4, apertei errado, deixa eu botar aqui no pincel, pronto, 4 departamentos. De acordo com as regras, em cada edição do torneio, o departamento campeão receberá um troféu de posse transitória, que no ano seguinte voltará a ser colocado em disputa. O primeiro departamento que vencer 5 edições do torneio ficará com a posse definitiva do troféu, devendo ser confeccionado um novo troféu para o próximo ano. Aí ele pergunta o número de edições do torneio que serão disputados até que um dos departamentos fique com a posse definitiva. Será no máximo, opa, aqui está a charada, tá certo? Aqui está a charada. Ele quer o máximo, certo? Ele quer que você tenha, ó, vou dar a dica agora, a certeza de que alguém vai ganhar 5 vezes. Meu povo, isso aqui é o princípio da casa dos pombos. Princípio da casa dos pombos, certo? Qual é a ideia? É o princípio do azarado. Meu povo, eu tenho 4 departamentos, o departamento 1, o departamento 2, o departamento 3 e o departamento 4. Ele quer que ele tem que ganhar 5, ele quer o máximo, né, para que o número de edições máximas para que eu tenha o cara ganhando 5. Aí você pensa assim, você sempre pensa assim no princípio da casa dos pombos. Bom, imagine se o departamento 1 ganhe 4, o departamento 2 ganhe 4, o departamento 3 ganhe 4, o departamento 4 ganhe 4. Ou seja, todos eles chegam ao máximo, ao topo. Para que isso? Para que no próximo
no próximo eu garanta, eu tenha a certeza, eu tenha o máximo de edições possíveis, não importando quem vai ficar com o troféu. Eu só sei que a partir da 4, 8, 12, 16 e mais um 17, na 17ª edição, eu garanto que alguém vai ficar com o troféu. Quem? Não sei. Eu só sei que alguém na 17ª edição vai ficar com o troféu. Olha só, a primeira ideia que a gente precisa ter é na leitura entender que era o princípio da Casa dos Pombos. E qual é a ideia que a gente tem que ter? Bom, alguém tem que ganhar 5 edições. Ele quer o máximo de possibilidades, ou seja, ele quer ter a certeza, ele quer ter a garantia que eu vou ter o máximo possível de resultados. Bom, será que se eu jogasse 5 vezes, ele poderia me dar o resultado? Poderia. O cara ganhou 5 vezes e levou a taça. Mas será que é o máximo? Será que existe alguma possibilidade de não ser só 5? Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Pode ser até uma situação em que você tenha em todos os departamentos 4 títulos. Por que 4? Porque quem ganhasse 5 já era campeão. Tá certo? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descer um nível, ele tem que ganhar 5. Então eu desço um nível para 4 e completo 4 todos os departamentos. Por quê? Porque o próximo título que vier, a próxima, quem ganhar o próximo, não importa que departamento seja, vai me garantir um número máximo, vai me garantir que será a 5ª conquista. Por isso que é o princípio da Casa dos Pombos, ok? Resultados das multiplicações iniciadas a seguir, pode-se identificar um padrão. Olha só, vamos identificar o padrão aqui. Tem um 11 vezes 11, 101 vezes 101, 111 vezes 111 e tem outros cálculos. Olha como é que ele pede. De acordo com esse padrão, existe um padrão para isso daí. O resultado da multiplicação de 10, 10, 10, 10, 1 vezes 10, 10, 10, 1 é igual a... Vamos entender o padrão. O cara soltou umas casquinhas de banana para saber se você vai cair. Mas olha qual é a ideia. Qual é o padrão que nós devemos assumir? Bom, ele está me pedindo sempre uma sequência de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quais são as multiplicações que vão me interessar? Essa daqui, porque está 1, 0, 1. E essa daqui. PH, e as outras? É só casquinha de banana, meu povo. É só casquinha de banana. Por quê? Porque o padrão que eu preciso se relaciona a esse cálculo que eu preciso ter. E como é o cálculo que eu preciso ter? É um cálculo em que eu tenho 1, 0, 1, 0 intercaladamente. Vamos ver o que está acontecendo. 1, 0, 1 vezes 1, 0, 1. Aí o que eu faço? Ó, 1, 0, 2, 0, 1. Guarda aí. Vou aumentar a minha sequência. 1, 0, 1, 0, 1. Vai ficar como? 1, 0, 2, 0, 3, 0. Vou começar a voltar. 2, 0, 1. Então, notem, eu estou chegando a uma sequência, ó, eu estou utilizando, ó, o padrão, 2 1s no meu cálculo. Então, eu começo do 1, vou até o 2, pela quantidade de 1s, e volto para o 1. Olha agora aqui, eu tenho 3 1s. 1, 2, 3 no meu cálculo. Então, qual é a ideia? Eu vou até o 3. 1, 0, 2, 0, 3, 0 e começo a voltar. Logo, se agora eu tenho 1, 2, 3, desculpem, 1, 2, 3, 4 zeros, então eu vou ter que ir até onde? Eu vou ter que ir até o 4. Vou do 1 intercalando zeros até o 4 e depois eu volto. Assim, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 e agora eu começo a voltar. 3, 0, 2, 0 e 1. Eu mantive o padrão do meu cálculo. Gabarito da questão, letra D. E aí, como fomos na primeira prova? Pronto, tivemos uma ideia aí, ó. Tranquilo? Como fomos, como não fomos? Nível médio. Nível médio. Temos duas provas agora
de nível superior, 2 provas de analista, cada uma com 3 questões para a gente analisar também, tá certo? Para deixar vocês bem embasados do que é que ela vem cobrando ultimamente, tá certo? Vamos lá, vamos começar com a primeira prova de analista. Prova de analista judiciário da parte administrativa, uma prova de nível superior, foram 3 questões dessa primeira prova. Vamos começar. Olha só, em uma concessionária de automóveis, 5 carros de cores diferentes, vermelho, azul, branco, preto e prata, foram expostos em ordem decrescente de preço. Em ordem decrescente, do maior para o menor. Beleza. O carro vermelho que foi exposto é mais caro. O vermelho é mais caro que o prata, mas é mais barato que o branco. Além disso, sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do carro prata na fila. Apenas com essas informações pode-se concluir que o carro mais barato do grupo, pronto. Olha só o que é que ele está nos dizendo aqui, tá? Eu vou pegar esse espacinho aqui para a gente comentar. Ele deu 2 dicas para a gente. Ele diz que se a gente, mas primeiro, eu vou imaginar minha fila do mais caro para o mais barato, tá certo? É nessa ordem, nesse sentido, tá? Do mais caro para o mais barato, certo? Aí ele diz o seguinte, que o carro vermelho é mais caro que o prata. Então, se a gente imaginar, deve ser assim, vermelho e prata. A gente não sabe quantos depois, mas que o vermelho tem que estar antes do prata, tem que estar. E o vermelho é mais barato que o branco. Então, quem vem antes, o branco tem que vir antes. Tá? Ou seja, o que é que a tradução lógica, uma questãozinha lógica para a gente? O branco tem que vir numa sequência do mais caro para o mais barato, antes o branco, depois o vermelho e depois o prata. Eu vou botar prata aqui porque eu tenho preto. Prata. Não necessariamente juntos, diferente dessa segunda dica. A segunda dica me diz que o preto ficou imediatamente depois do prata. Então, aqui vai coladinho, ó. O preto imediatamente depois. Então, pronto. Aqui sim, tem que estar juntinho. Tá certo? Daí, o que é que ele me pergunta? Deixa eu ver o que é que ele pergunta aqui. Pronto, ficou legal aqui agora. O carro mais barato... Bom, se são 5 carros... São 5? São 5 carros. Bom, eu falei do branco, do vermelho, do prata e do preto. Tá faltando quem? O azul. Bom, então podem acontecer 2 situações. O azul ficar, como ele não me falou, aqui, aqui, aqui ou aqui no final da fila. Em qualquer posição o azul pode estar. Então o azul pode ser o mais barato de todos. Isso não muda, certo? Já que eu não tenho uma dica, ele pode ser o mais barato, certo? Se ele não for o mais barato e a gente tiver que manter essa lógica, essas 2 lógicas, certo? Se o azul ficar em qualquer uma dessas 3 posições aqui que eu coloquei, isso me garante que em último eu terei também o preto. Pronto. Com base nas nossas deduções lógicas, o carro mais barato pode ser o azul ou o preto. Mas uma questãozinha lógica, né, meu povo? Ó, é só usar o cucuruto. É isso que o FCC gosta, e é por isso que eu realmente gosto muito da FCC. Por quê? Porque é mexer com o cucuruto. Através das nossas deduções lógicas, bom, esses 3 aqui tem que vir nessa sequência de caro para o mais barato. Eu sei que esses 2 têm que estar juntos, então vamos tentar, vamos brincar agora, vamos ver o que é que pode acontecer com base nessas informações que ele nos deu. Só isso, ó, o azul não falou nada, então ele pode ser o mais barato. Porém, se ele não for o mais barato, quem é que pode ser? Será que eu posso ter outro? Posso. Se o azul tiver em uma daquelas outras posições, o preto, por estar empurrando todo mundo, né? O prata, que aliás, o prata liga os 2, ou seja, me deixa uma ordem de
acho que é não, branco, vermelho, prata e preto, certo? Eu posso ter o azul depois, como posso ter ele intercalados. Se o azul for o último, beleza. Se ele não for o último, sobra para o preto. Ó, só o cucuruto, nosso olho de tandera brilhando, que é uma beleza. Tem mais duas questões para a gente, vamos lá. Figuras, tabelas, palitos, isso tudo pode aparecer na prova da FCC. Para montar com palitos de fósforo o quadrilátero, o quadriculado 2x2 mostrado na figura a seguir, foram usados no total 12 palitos. Para montar um quadriculado 6x6 seguindo o mesmo padrão. Que padrão é esse, meu povo? Resolvi uma questão e disse uma questão um pouco mais difícil da FCC. Eu realmente acho que foi em 2013, eu não lembro realmente qual foi a prova, tá? Mas a gente vai seguir a mesma ideia que a gente já tinha. Como é que eu faço para encontrar esses 12 palitos? Sem ter que contar, logicamente. A gente imagina assim, ó, é um quadrilátero 2x2, não é isso? É isso. Só que ao invés de eu ter um quadrilátero 2x2, eu vou separá-lo de maneira diferente. Eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Três linhas com dois palitos. Do mesmo jeito que eu tenho uma coluna, duas colunas e três colunas. Três colunas com dois palitos. Isso me deu os 12. Se a gente imaginar que só no seu cucuruto, se você tivesse 3x3, se você tivesse 3x3, o que é que aconteceria, meu povo? Pensa aí, olha, visualiza isso na tua mente, ou até desenha aí. O que é que você iria ter? Bom, PH, eu teria, por essa sua lógica, 4 linhas com 3 palitos, perfeito. Um a mais de linhas com a mesma quantidade de palitos. 4 linhas de 3 palitos e 4 colunas de 3 palitos, perfeito. Agora eu quero o 6x6. Então, o 6x6, mantendo o mesmo padrão, eu vou ter 7 linhas com 7 colunas. Cada linha com 6 palitos, cada coluna com 6 palitos. 7 vezes 6 me dará 42. 7 vezes 6 me dará 42. Somando os dois, eu terei 84 palitos. Gabarito da questão, letra C. As mostradas a seguir, deixa eu botar branco de novo aqui. Pronto. Alguns dígitos do nosso sistema de numeração foram substituídos por letras. Beleza. No código criado, cada dígito foi substituído por uma única letra. Letras iguais representam o mesmo dígito. Letras diferentes representam dígitos diferentes. Então aqui eu estou pegando um número, somando com ele mesmo para encontrar S. Aqui eu estou pegando o S, somando com ele mesmo para dar o H e assim sucessivamente, tá? O que é que ele me diz mais? Utilizando-se o mesmo código, pode-se deduzir que o resultado da soma de S mais H é igual a... Olha só, vamos brincar um pouco com esse nosso cálculo. E aí, ó, olho de tandera, meu povo, arregala o olho de tandera aqui assim, ó, arregala o bichão aqui assim, nesse cálculo. Aqui é o começo de tudo. É a única delas que me dá alguma coisa diferente. M mais M é igual a PS. Olha a ideia que você precisa, o simples raciocínio que você precisa ter. Se você imaginasse que M fosse 9, ou seja, o número máximo, porque é de um dígito, ele diz, né? Cada dígito, então eu tenho um dígito mais um dígito, eu gerarei 2 dígitos. 18. Mas PH pode ser qualquer número, mais ou menos. Esse aqui não. O 1, o da dezena, é o maior possível. Note que eu estou somando o 9, que é o maior número de um dígito, com ele mesmo, e ele não consegue passar de 20.
Ou seja, obrigatoriamente, esse número aqui, P, é o 1. Pronto. Aí, meu amigo, já começou a desandar o negócio. O ser mal já não é mais o mesmo. Se o P é igual a 1, 1 mais 1 me dará 2. Pronto, o S é 2. 2 mais 2 me dará 4. O H será 4. 4 mais 4 me dará 8. E para acabar o meu PS, o P é 1 e o S é 2. 12, para serem dois números iguais, tem que ser 6 mais 6. O P é 1, o S é 2, o H é 4, o H é 4, o U é 8 e o M é 6. O que é que ele pede aqui? S mais H. Então vamos lá. S mais H. S mais H. O S é 2. O H é 4. Isso aqui vai me dar 6. Quem é o 6, meu povo? É o M. Acabou-se. É só marcar agora no meu gabarito o M, letra B. Na lista judiciário, agora a parte jurídica, novamente uma prova de nível superior, mais 3 questõezinhas para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos começar. Tá aí a questão, diz o seguinte: devido à proximidade das eleições, foi decidido que os tribunais eleitorais deveriam funcionar em regime de plantão durante um determinado domingo do ano. Em relação a esse plantão, foi divulgada a seguinte orientação, já dá o alerta na orientação. Se todos os processos foram analisados até às 11 horas, então o plantão será finalizado nesse horário. Se então, já fica atento aí do se então. Vamos continuar. Ele diz que, considerando que a orientação foi cumprida e que o plantão só foi finalizado às 18 horas, então, o que é que a gente consegue concluir? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Bom, se eu tenho que todos os processos foram analisados até às 11 horas, então o plantão será finalizado neste horário, o plantão não acabou às 11 horas, ou seja, o plantão não foi finalizado às 11 horas. Ou seja, eu vou ter... Vejam aí, agora, lembra daquela questão que eu resolvi para você, dizendo, a gente pode resolver também pelo inverte e nega. Como PH? Vamos ver. Vamos fazer a interpretação do mesmo jeito, agora utilizando o inverte e nega. Eu vou ter que, se o plantão se o plantão não foi finalizado às 11 horas, então, o que é que eu vou ter que fazer agora, meu povo? Pegar a primeira parte e negar. Só que eu tenho aqui ó, um todo. Lembram do todo? Negação do todo, meu povo. Ou algum não. Algum processo não, deixa eu tirar esse, botar um nãozinho bonitinho aqui para vocês. Não foi analisado até às 11 horas. Pronto. Guardem essa informação, guardem essa equivalência e busquem uma interpretação desse dizer nas nossas alternativas. Vamos dar uma olhada lá? Tá aí. O que é que ele vai dizer? Ó, o que é que a gente pode concluir? Se ele não foi finalizado, ele, pelo menos um processo, não foi analisado até às 11 horas. Gabarito da nossa questão, letra E.
Viram aí, meu povo, a outra situação? Lá naquela primeira lá, nós resolvemos de um estilo de estruturas lógicas, né? Fizemos a primeira, pegamos a segunda, puxamos a cordinha, pronto. Aqui não. Eu fiz de uma maneira diferente, chegando ao mesmo resultado. É o quê? Se aquela situação tinha que ser cumprida, mas aquela segunda parte não foi, eu faço o inverte-nega. Fazendo inverte-nega, eu chego na resposta também, tranquilidade total. Vocês viram que bateram mesmo em cima, né? Algum processo não foi, pelo menos um processo não foi analisado até as 11 horas, bateu direitinho com o nosso gabarito, tá? Então, duas formas da gente resolver também da parte dos conceitos de lógica, beleza? Tem mais questões aí pra gente. De raciocínio lógico que eu vou passar, não tem perigo de você errar uma questão desse tipo. Questãozinha de calendário bem tranquila pra gente. Vamos lá. Um ano bissexto possui 366 dias, o que significa que ele é composto por 52 semanas mais 2 dias. Se um determinado ano bissexto, o dia 1º de janeiro caiu em um sábado, então o dia 31 de dezembro cairá, meu povo. Lembro como se fosse hoje. Eu falava assim, meu povo, o ano não bissexto tem uma regra. Se o dia 1º de janeiro cair numa terça, o dia 31 de dezembro também será uma terça. Isso de um ano não bissexto, ou seja, o primeiro dia e o último dia do ano são iguais. Mas quando são bissextos, o que é que a gente vai ter que fazer? Dar um pulinho a mais. Dar um pulinho a mais, ou seja, colocar mais um dia à frente. Ou seja, se um dia 1º de janeiro de um ano bissexto é um sábado, o dia 31 de dezembro é mais um dia, é domingo, meu povo, não tem errada para esse tipo de questão, letra B. Analisar a questão. Os amigos André, Felipe e Pedro estão disputando um jogo composto por 10 rodadas. Ao final de cada rodada, que não admite empates, o vencedor recebe da rodada recebe R$30 do terceiro colocado e R$20 do segundo colocado. Cada um dos amigos começou com 300 e ao final da oitava rodada, o André estava com 410, o Felipe com 240 e o Pedro com 250. Nessas condições, pode-se concluir que necessariamente, ao final da 10ª rodada, vamos ver o que foi que aconteceu. Está aí cada uma das opções. A ideia que a gente tem aqui é ver se existe alguma situação que fira essas alternativas, que quebre essas alternativas. Por exemplo, vamos só recapitular aqui, né? Na oitava rodada, o André estava com 410, o Felipe com 240 e o Pedro com 250. Ele diz na alternativa A que o Felipe será o jogador com menos dinheiro entre os três. Ora, se a gente imaginar que o Felipe ganharia as duas partidas, por exemplo, ele iria o quê? Ganhar R$50 em cada partida, R$100. R$100. Ou seja, ficaria com 340. E se por acaso o menino perdesse, lógico, se ele ganhou as duas, os outros dois perderam. Ou seja, isso aqui, os 250 do Pedro, seria menos que isso. Então, o Pedro seria o jogador com menos dinheiro. Então, essa daqui já estaria furada. Entendeu? Essa é a ideia. Vamos tentar provar que a alternativa está furada. Tá certo? Vamos continuar. B. André e Pedro terão quantidades diferentes de dinheiro.
Bom, será que vai existir alguma possibilidade deles acabarem com a mesma quantidade? Vamos imaginar. Na rodada, opa, esqueci de estar no pincel, estava apagando, né? O primeiro recebe 30 do terceiro e 20 do segundo, não é isso? Então, olhem só, a diferença do André para o Pedro está em 160, correto? Correto. Se a gente imagina, olha aí o cucuruto para funcionar. Se o Pedro ganhar as 2 rodadas que faltam, ele ganha 100. Se o André perder as 2 como terceiro, ele perde 60. Olha no que é que vai dar aqui, meu povo. 350. 350. Existe uma possibilidadezinha, pH quase de nada para isso acontecer, mas existe. Então, isso aqui está furado. Pode acontecer uma situação deles terem quantidades iguais de dinheiro. Beleza? Pronto. Mais uma. Cada um dos 3 jogadores terá no mínimo R$200. Também não. Eu posso ter gente, vamos dizer, olha, o Felipe está com 240. Se ele papocar 2, meu amigo, se ele perder as 2 de terceiro lugar, ele vai para menos 60, ele vai para 180. Então, ele vai ter menos que R$200. André terá mais dinheiro do que Felipe. Opa, vamos imaginar aqui, ó. Agora, a diferença entre Felipe e André é de 170. Pronto. Se a gente imaginar, primeiro, que o Felipe ganhou as 2, o Felipe vai ficar com 240 mais 100, 340. E que se acontecer a pior das hipóteses do André perder as 2, ele iria perder 60 e iria ficar com no mínimo 350. Ou seja, em qualquer situação, olhando o máximo possível para o Felipe, ou seja, ele ganhou as 2, e o máximo possível de ruindade para o André, ou seja, dele perder as 2 como terceiro, mesmo assim, o André ainda terá mais dinheiro do que o Felipe. Gabarito da questão, letra D. Pronto, meu povo. 3 provas comentadas, 11 questões para vocês, 6 de nível superior, 5 de nível médio, todas englobando o mesmo conteúdo programático que vocês estão se preparando para a prova do TRT. E aí, como fomos? Muito bom, muito ruim, mais ou menos, entendi, não entendi. Fica esse estudo para vocês. Lógico que a gente não poderia deixar passar também para os alunos do Eu Vou Passar a nossa dica, o nosso mapa da mina. Sim, tem mapa da mina para vocês estudarem agora. O curso já está todo montado, concluído nos mínimos detalhes dentro do Eu Vou Passar para vocês. Vamos lá que eu vou mostrar agora o que é que vocês precisam estudar. São alunos VIP do Eu Vou Passar, e para quem não é, já pode procurar virar aluno VIP do Eu Vou Passar para poder estudar com o PH essa parte de raciocínio lógico e tirar essa prova de letra. Olha só, vocês vão procurar o curso de raciocínio lógico para o ICMS São Paulo. Esse curso eu gravei com base na FCC. O que é que vocês vão estudar? Bom, primeiro, o módulo 1. O módulo 1 ele é dividido em 2 partes, certo? É uma parte de introdução e mais a prova do ICMS de 2009. Foi uma prova bem interessante, vale a pena vocês tentarem resolver. Se você ainda não tem, eu peguei aqui, é o ICMS. Se você ainda não tem um conhecimento, está começando a se preparar agora, deixa a prova para depois. Para depois, tá certo?
por último, depois dos seus estudos, você vem. Se você já tem, quer sentir como é que você está, dá uma olhada que é uma prova bem interessante, são 20 questões, questão para dedéu, para vocês trabalharem com base nesse mesmo conteúdo programático. O módulo 2. O módulo 2. Esse aqui, meu povo, cai com gosto de gás em cima dele. Questões lógicas. Aqui, meu povo, é o que ela gosta de cobrar de todas as maneiras, tá certo? Tem questão de calendário, tem figura, tem sequência lógica, tem o que você imaginar vai ter dentro desse módulo 2. Cai com gosto. Esse aqui tem que estar passado na casca do alho. Módulos 3 e 4. Módulo 3 é a parte de matemática, tá certo? Parte de matemática. Vocês viram aí, quase não apareceu, apareceu muito mais raciocínio matemático do que a matemática em si, mas se quiser tem um módulozinho para vocês. E o módulo 4 são os nossos conceitos, né? A parte de proposição, a parte de equivalência, os nossos conceitos de lógica vão estar lá, tá? Então, com isso, com toda certeza vocês estarão muito bem preparados para a prova do TRT de São Paulo, curso Raciocínio Lógico para ICMS São Paulo. Tem mais um tempinho? Tenho mais um tempinho PH ainda para estudar. Você pode dar uma olhada no módulo 1, do meu curso completo, agora de 2013. O meu curso completo 2013-2014, onde eu trago nesse módulo 1 as questões lógicas. Tem FCC, mas também tem de outras bancas. Então, aí tem que ver, esse aqui é o extra, tá? Esse que eu estou colocando agora é o extra. Se você tiver ainda tempo, pode atacar esse daí também. Tem vários tipos de questões lógicas falando para vocês, falando de princípio da casa dos pombos, de associação lógica, de figuras, de calendário, enfim. Tem de tudo um pouco também nesse módulo e vale a pena se você tiver tempo para trabalhar. É isso aí. Esse é meu povo, e a gente fica por aqui, meu presentezinho de final de ano para vocês. Espero que vocês gostem bastante do vídeo, espero que vocês estudem bastante, vejam as aulas, né? Tirem as dúvidas, qualquer coisa vocês me encontram. Tem o meu blog, tem o meu e-mail ph@euvopassar.com.br, tem lá o grupo Beijo no Papai e na Mamãe no Facebook, tem o PH no Facebook, Paulo PH Henrique, enfim, vocês têm uma série de cantos que vocês podem me encontrar para tirar suas dúvidas. Beleza? Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula realmente FCC e a gente se encontra por aí. Um beijo no papai e na mamãe.